Dia do consultório do Tribuna Livre. Vamos conversar hoje com o médico infectologista Dr. Fernando Chagas para falar sobre a chegada da variante Delta aqui na Paraíba, que conforme o primeiro boletim médico divulgado conforme o primeiro boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 25 casos foram confirmados aqui no estado, incluindo uma morte pela variante Delta. Dr. Fernando, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Tem gente que pensa que a variante Delta é um novo vírus, mas não, é a mutação do novo coronavírus, não é isso? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Bruno, a gente passou a utilizar esses termos Delta, Alfa, Gama, por quê? Porque são variações do vírus, mas que muitas vezes, como eles são descobertos em um determinado local, as pessoas ficavam associando o vírus ao local e gerava todo um problema em relação, por exemplo, à variante Gama que se descobriu inicialmente no Amazonas, né? E ficou, o vírus que surgiu no Amazonas, essa variante Delta, que inicialmente foi descoberta onde? Na Índia, né? O vírus indiano, não é vírus indiano, não é vírus brasileiro. É o mesmo vírus, o SARS-CoV-2, aquele vírus que a gente já conhece, provoca a Covid-19, só que ele com a mutação, né? Acontece que quando ele começa a infectar muitas pessoas, muita gente começa a adoecer, começam a surgir vírus com erros, né, conforme eles vão sendo produzidos em grande quantidade. Geralmente esses erros eles não trazem benefício para o vírus, mas vez ou outra acontece que esses erros acabam trazendo uma característica e faz com que esse vírus ele se diferencie dos outros, sendo, por exemplo, transmitido mais rapidamente ou causando, por exemplo, a doença de uma forma mais grave. Foi o que aconteceu com essa variante Delta, né? Ela é uma mutação daquele vírus, mas que tem como característica uma transmissibilidade muito maior, né? A mutação foi bem no receptorzinho. Né? Não, ela não chega a ser mais agressiva propriamente. Por exemplo, se você comparar uma pessoa que pegou essa variante com a do ano passado, que teve aquela inicial, o SARS-CoV do ano passado, você vai notar que os riscos de evolução para forma grave não diferenciam tanto. Porém, quem está com a Delta tem uma capacidade de transmissão muito, muito, muito maior do que quem ano passado pegou, por exemplo, aquele vírus inicial, né? Então a característica maior dessa Delta é a capacidade de propagação, que aí assusta. Por quê? Porque ainda temos uma parcela não vacinada no país. Mas o poder de agressividade é o mesmo em relação às outras variantes? Ela tem, como o senhor bem destacou, ela é mais forte no sentido de transmitir, mas é a mesma sequela que causa na pessoa. Isso, é o mesmo poder o risco, né, de agressividade. A questão realmente é a transmissibilidade dela. Tem umas características que agora que a gente está descobrindo, né, porque ela realmente explodiu nos Estados Unidos e em Israel e em alguns outros países, que são o seguinte, em algumas pessoas os sintomas iniciais aparentemente são mais leves. Isso atrapalha, né, acaba fazendo, digamos, facilitando a transmissão dele. Por quê? Porque por ser alguns sintomas mais leves, as pessoas não lembram, e a gente também já está tão cansado do Covid-19, que muitas vezes não lembra que pode ser Covid, né? E continua, por exemplo, muitas vezes sem usar máscara, continua ainda se expondo, não tem o isolamento, não faz mais o isolamento e aí perpetua a transmissão. Então esse é o grande risco. Por quê? Porque pode pegar uma parcela de pessoas que não foram vacinadas, idosos que até foram vacinados, mas são com muita comorbidades e foram vacinados há pelo menos 6, 7 meses, né? E que correm o risco da doença realmente causar danos. O telespectador que está em casa agora deve estar imaginando, mas doutor, e a vacina não serve também para proteger da variante Delta não? Como é que é isso? Olha só, muita gente questiona, até agradeço a pergunta, Bruno, a oportunidade de responder isso. Muita gente questiona, eu conheço pessoas que foram vacinadas, tomaram as doses, adoeceram, infelizmente, adoeceram de forma grave, infelizmente perderam a vida. Também conheço, inclusive, foram vacinadas com todas as vacinas que nós já temos aqui, né? Porém, tem que se lembrar o seguinte, é importante passar isso para a população. Primeiro, uma parcela pequena das pessoas, isso é para qualquer vacina, não soroconvertem. O que significa soroconverter? Criam defesa como deveriam criar. E não tem como a gente saber quem criou e quem não criou. Claro, é uma parcela muito pequena, está entre 1,5% a 3%, dependendo de uma série de características. Mas isso pode acontecer, primeiro ponto. Segundo, a vacina ela não garante que você não vá adoecer. Geralmente você adoece de uma forma grave, a vacina ela evita que você evolua para uma forma grave. O que acontece? Em idosos que têm muitas comorbidades, mesmo a forma leve pode descontrolar essas comorbidades
e infelizmente ele acabar falecendo por conta do descontrole das comorbidades, não necessariamente da evolução da doença, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que é importante, principalmente reforçar esses idosos, a vacina nesses idosos, né, e manter os cuidados nessa população. O senhor esteve na linha de frente e está desde o início da pandemia, está inclusive no hospital, na direção de um hospital que é referência para a doença, o Hospital Clementino Fraga. E eu queria que o senhor falasse em relação a qual é a situação real hoje do estado da Paraíba, tirando lá esse parâmetro do hospital que o senhor está hoje à frente da direção. Nós estamos numa situação bem mais confortável, mas não podemos relaxar, não é isso? A gente está numa situação desse ano, né, que lembrando que ano passado estivemos também numa situação confortável, né? Infelizmente, muitos de nós realmente relaxamos e a gente viu a explosão de casos no começo do ano. Claro, hoje o cenário é diferente. Por quê? Porque hoje tem a vacina. As pessoas estão vacinadas, muita gente vacinada, diminui o risco de uma explosão de casos como aquele. Estamos confortáveis, estamos num dos melhores cenários desse ano inteiro, né? Desde o dia 6 de janeiro, que não víamos a ocupação de leitos como nós temos hoje, né? Porém, estamos diante de uma variante que tem uma potencialidade muito grande de se espalhar, e se espalhar muito rapidamente. Então, o risco existe. Por isso que manter o cuidado mínimo, não precisa você, eu não vou mais sair de casa. Não, não é isso. Mas é lembrar de, ao sair, realmente utilizar esse instrumento. Está fora de casa, você está em meio de pessoas que você não convive, você não sabe quem está ali. Então é importante lembrar-se disso. Lembrar também, evitar, cheguei do ônibus agora, muita gente segurando ali. Lembra de lavar as mãos quando chegar em casa. Não abre a possibilidade de levar para dentro de casa o vírus. Mas está todo mundo vacinado em casa, Fernando. Mas você vacinado ainda pode adoecer. E se você não tem um risco de evoluir para forma grave, claro, como eu falei agora, não tem como saber todos se tem ou não, mas geralmente você não tem porque você está vacinado, mas você pode passar à frente e pegar quem não está vacinado. E aí é um problema, né? Doutor, sobre a situação de vacina, eu tenho uma preocupação muito grande, vejo que os números mostram isso, que a procura pela segunda dose ela tem caído a cada dia. Principalmente idosos que não conseguem ter, às vezes, a noção de tempo, que não podem se locomover sozinhos e ficam com essa dificuldade do processo de vacinação da segunda dose. Lembrando que a vacina ela só é 100% eficaz quando se tem a segunda dose tomada. Exatamente. A gente tem observado, pelo menos aqui na Paraíba, 20 mil pessoas que já chegaram nesse período de segunda dose e não foram buscar, né? Inclusive, em alguns municípios já se estão cogitando ou já estão praticando a busca mesmo, né? A busca ativa dessas pessoas. Mas em municípios muito grandes fica muito, muito difícil. Então, geralmente, por isso que eu sempre agradeço momentos como esse, Bruno, que são prestações de serviço, para lembrar as pessoas observarem no cartão de vacina se já chegou o momento da segunda dose e buscar para poder fechar esse ciclo de proteção e se manter protegido ainda, porque a pandemia ainda não acabou. E acredite, muita gente acredita mesmo que acabou, e não é bem assim. Nós ainda estamos em período de pandemia. Para quem está acompanhando agora o nosso programa, nós estamos conversando com o doutor Fernando Chagas, que é médico infectologista, que está aqui ao vivo conosco, falando sobre essa situação em relação à questão da Covid-19. Para quem procura os serviços lá no Hospital Clementino Fraga, o hospital ainda continua com atendimento exclusivo para a Covid? Como está a situação de atendimento lá no hospital, que é referência também para outras doenças? É o seguinte, o Clementino ele sempre manteve-se atendendo o setor Covid, né? Nós temos o setor de internação, que é o Covid, e temos o serviço de atendimento aí sim aberto para os pacientes que têm as doenças que o Clementino trata, né? Que são várias, né? Hanseníase, tuberculose, HIV, hepatites. No caso da Covid-19 não é aberto propriamente. Existem as portas de entrada, que são as unidades de atenção básica, e as UPAs. Ao detectar um paciente que necessite de internação, aí eles eles regulam esse paciente, que pode ser direcionado ao Clementino, que continua sendo uma referência, né? Temos pacientes internados nas nossas enfermarias e na nossa UTI, nós não mexemos nesse quantitativo de vagas, de leitos. Então, ainda continuamos, tanto com o internamento Covid, como o atendimento não Covid, o internamento não Covid. Permanece esse atendimento também não Covid. Doutor Fernando, quero agradecer ao senhor pela entrevista conosco, por essa importante conversa, prestação de serviço ao povo que está em casa. Em breve, convido o senhor para voltar novamente para a gente falar sobre outros temas aqui no programa.
Eu que agradeço demais a todos vocês, agradeço, Bruno, essa oportunidade. Aquilo que eu estava dizendo lá fora, a infectologia é uma especialidade que mais de 90% dela trata de doenças que são preveníveis, que a gente pode orientar a população para ela se proteger e evitar que se adoeça. Então são momentos como esse que enriquecem, que a gente leva informação para casa das pessoas. E uma população bem informada realmente é uma população que adoece menos. Muito obrigado e um ótimo final de semana aí a todos, né? Para todos nós. E hoje eu quero